Olá, o Saúde Ativa está no ar, trazendo para você informações sobre saúde e qualidade de vida. E no programa de hoje recebemos o Dr. Marcelo Bonanza, que vai falar sobre o autismo. E você também vai conferir um vídeo institucional do Ministério da Saúde. Fiquem conosco. Dr. Marcelo, seja bem-vindo ao programa Saúde Ativa. Muito obrigado. Vamos começar esclarecendo para as pessoas, Dr. Marcelo, o que seria o autismo? Bom, o autismo hoje é classificado como o transtorno do espectro autista. Então, é um transtorno neuropsíquico, é um transtorno que abrange todas as possibilidades de transtornos globais do neurodesenvolvimento e pode estar associado a alguns sintomas ou déficits sensoriais, déficits cognitivos, déficits da linguagem, déficits da inteligência, do intelecto, do coeficiente de inteligência e comportamentais. Então esses transtornos globais do neurodesenvolvimento que começa a sinalizar na primeira infância já pode demonstrar que aquela criança, que aquela pessoa pode ter um transtorno global, um transtorno mental, um transtorno psíquico. E isso pode ter vários níveis e pode desenvolver ao longo da adolescência e não ser detectado ou diagnosticado e pode também apresentar já nos adultos, onde não foram vistos esses transtornos globais e daí poder ser diagnosticado o transtorno do espectro autista no adulto. Mas geralmente ocorre e já demonstra na primeira infância. Doutor, então isso quer dizer que a pessoa nasce autista, há a possibilidade dela nascer uma criança normal e depois se tornar autista? Então, a gente chama de uma criança do tipo genético, que é o tipo 1, o autismo genético, que ele já nasce um neuroatípico e ele já demonstra esses sinais logo ao nascer nas primeiras faixas etárias do desenvolvimento, são os marcos regulatórios. Então, ele às vezes não vai fazer mímica, vai ter ausência auditiva, ausência visual, então esse é considerado como se fosse o autismo tipo 1 genético, ele já apresenta um transtorno nesse polimorfismo genético que já demonstra que ele é um neuroatípico ou uma criança que tem uma neuroatipia já ao nascer. E tem o autismo tipo 2, que a gente chama aquelas crianças que elas levam todos os marcos regulatórios da faixa etária do neurodesenvolvimento, a mímica, o andar, o falar, o comunicar, a linguagem, e por algum motivo ele entra no autismo, é como que a gente chama o autismo regressivo, algum processo, alguma alteração que disparou um gatilho de alterações ou de neuroinflamações que vai regredir ou não vai avançar. Que daí a gente vai falar sobre os sintomas, né? Os sintomas dos marcos do neurodesenvolvimento, a linguagem, a comunicação, o expressamento, e que pode estar atrelado a uma série de fatores que pode estar associado a processos que vão causar impedimento do desenvolvimento sensorial, cognitivo, intelectual, alterações como estereotipias, alterações de flaps, alterações de ecolalia, repetição, ausência da fala, apraxia, atraso na fala, atraso nesses marcos regulatórios que nós chamamos de podas neurais, que impedem essas crianças do neurodesenvolvimento. Doutor, eu imagino que alguns pais que nos assistem neste momento devem estar identificando algumas características no filho. E é para que a gente possa orientá-los, qual seria o especialista que eles iriam procurar? Existe uma especialidade específica para o autismo? Eles precisam procurar um neurologista? Bom, no Brasil não existe ainda uma especialidade médica em autismo. Geralmente o médico ele é habilitado a tratar todo e qualquer sintoma, alterações e diagnósticos, sendo doença ou não. Como o autismo não é considerado uma doença, considerado uma alteração neuropsíquica, do neurodesenvolvimento ou uma alteração genética, não é qualificado como doença, mas é um diagnóstico, é um transtorno. Então, geralmente, os médicos mais habilitados são os neurologistas, os neuropediatras, os psiquiatras, né, o médico clínico e todo e qualquer médico que formado, né, em medicina, ele está habilitado a tratar sintomas do autismo. Hoje, os médicos procuram a Academia Americana de Autismo, o MedMaps Special Needs, é uma conferência mundial que treina médicos para investigar e tratar os sintomas. Então, eu fiz habilitação no MedMaps, nos Estados Unidos, na Academia Americana de Autismo, é um fellowship. A gente não pode dizer que somos especialistas em autismo, porque não existe essa especialidade
especialidade no Brasil. Então existe a especialidade de neurologia, neuropediatria, psiquiatria, que também atendem, né, e são capacitados e habilitados a atender autismo. Doutor, e o que mudou nessa classificação do autismo? Existem vários tipos que eu estava conversando com o senhor aqui no início do programa e eu percebo que tem pais que falam dos filhos que têm autismo e você realmente não percebe muita diferença. Há outros que se tornam agressivos, que têm outros problemas. Explica um pouquinho para a gente. Bom, anteriormente a DSM-5, que são as classificações desses déficits, dessas alterações, desses sintomas que eram classificados, classificava o autismo em tipo autismo leve, autismo moderado e autismo grave. E com a DSM-5 ele mudou a classificação para que pudesse abranger todo e qualquer transtorno global do neurodesenvolvimento, todo e qualquer transtorno neuropsíquico. Então, antigamente existia a Asperger, o Asperger, o TDAH, a apraxia, o dislexo, o hiperdislexo, o hiperlexo, os déficits de atenção, os déficits de aprendizado, os déficits de linguagem, os déficits de concentração, o transtorno opositor desafiador, o próprio autismo, o autismo clássico, tipo 1, 2, 3. Então, essas classificações elas eram de uma forma distintas. Com o DSM-5, ele passou a abranger todo o transtorno global. Por isso que o nome hoje se chama transtorno do espectro autista. Então, toda criança que apresentar uma deficiência comportamental, sensorial, cognitiva, intelectual, com ou sem deficiência intelectual, com ou sem deficiência da linguagem verbal ou não verbal, hoje ela está dentro dessa classificação. Então, o TDAH hoje está dentro da classificação do TEA. A criança que tem atraso na fala, com atraso de linguagem, está dentro da classificação do TEA. Então, o CID-11 hoje abrange todos esses transtornos sensoriais, comportamentais, cognitivos e intelectuais. Então, passa a ser um grande leque, um grande guarda-chuva para que essas crianças, essas pessoas tenham direitos. Então, essa primeira classificação, que foi a DSM-1, até chegar a essa nova classificação que foi modificada, não é atual, já é desde 2013, foi justamente foi uma conferência mundial onde 2.000 médicos se reuniram com o apoio da Organização Mundial de Saúde, o Congresso de Saúde Mental nos Estados Unidos, e modificou essa classificação internacional para que todas as crianças tivessem direito à inclusão e ao tratamento, principalmente as operadoras de seguro de saúde, para que pudesse abranger. Então, antes o TDAH não tinha o direito à terapia com ABA. Antes, algumas outras crianças com atraso na fala não tinham direito à terapia de integração sensorial, não tinha direito ao fonoaudiólogo com neurofeedback, com tecnologias, com estimulação reorganizacional. Então, essas diferenças distintas de comportamento ou de sintomas acabavam excluindo a criança e impedindo que ela pudesse ter um desenvolvimento de uma estimulação de neuroplasticidade como qualquer outra criança que estivesse dentro desse diagnóstico de neuroatípico. Então, para que não tivesse distinção e que todos tivessem direitos igualitários, abrangeu esse leque de diagnóstico para que todos estivessem dentro desse guarda-chuva de proteção que é o direito à inclusão social. Doutor, de toda essa explicação, inclusive, que o senhor nos deu agora, nas minhas lembranças, realmente, eu não ouvia falar muito de crianças autistas. E, recentemente, parece que está tão frequente. Seria por conta desses estudos, os avanços tecnológicos, e talvez já existissem, sim, muitas crianças que sofrem, né, que tem o problema do autismo, mas que não era diagnosticado, porque é muito frequente. Eu não sei, claro, o senhor está na área e deve perceber, eu não ouvia falar tanto. Seria, então, essa nova tecnologia que está ajudando a descobrir que as crianças são autistas? Bom, na realidade é uma série de fatores. Quando eu me formei em medicina, em 2000, eu tenho 23 anos de formado, a classificação era 1 para cada 2.000 crianças. Quando eu comecei a estudar sobre o autismo, em 2014, eu já estava 1 para 99. E já existia uma estatística que iria 1 para 78, 1 para 66. Ao longo do meu fellow, dos processos que eu ia para os Estados Unidos, isso já estava estatisticamente programado para 1 para 66, 1 para 46. Atualmente, a Organização Mundial de Saúde já publicou a cada 100 crianças que nascem, 36 crianças neurotípicas, uma já vai ser neuroatípico. Ou seja, hoje já está 1 para 36.
E já se espera que a 2025 já vai cair para 1 para 22, e 2050, sem fazer alarde, é 1 para 2. E a pergunta é, o que é que está causando o autismo? Exatamente. Né? Qual as causas de autismo? Porque isso é uma condição tão velada e que as pessoas não estão indo às buscas das evidências científicas, dos estudos que estão demonstrando que o autismo tem causa. E muito ainda não se sabe o que causa, mas já há evidências que existem causas que estão causando polimorfismos genéticos, alterações na nossa constituição, no nosso DNA. E isso acontece nos primeiros trimestres da gestação. E a carga genética que vem do óvulo da mãe e do espermatozoide do pai está modificando essa característica de genes desse DNA e está gerando vários polimorfismos, mutações genéticas. Por isso que não é considerado a síndrome de Down, a trissomia do par 21, uma doença. É um transtorno, uma trissomia, uma alteração no par 21. Mas aquilo ali tem causa. E são alterações que está causando a síndrome de Prader-Willi, alterações de polimorfismos no cromossomo X. Então, está por trás de tudo isso a toxicidade ambiental. Nós estamos vivendo um mundo tóxico com agrotóxicos, inseticidas, pesticidas, acidulantes, ondas eletromagnéticas, electrogramas, alterações radioativas, que está mudando a nossa constituição. E isso vai causar alterações de sintomas e vai causar gravidades nos sintomas. E podem estar agravando os sintomas e acaba prejudicando os terapeutas de entregar o seu melhor na fonoaudiólogo, na terapia ocupacional, na terapia ABA, nas terapias comportamentais, no psicólogo. Então todas as terapias acabam tendo mais dificuldades quando a criança neuroatípica passa por processos que pode estar com inflamação, como disbiose, intolerâncias alimentares, alterações de fungos, de bactérias, que isso vai agravar os sintomas da criança, alergias alimentares, alterações de intoxicação. Então, todos esses processos podem agravar qualquer pessoa, qualquer criança que passa por processos de baixa imunológicas, rinites, otites, amidalites, alterações bacterianas, parasitas, pode agravar e a criança vai ficar com muito mais agressividade, com muito mais dificuldade de perceber, de compreender, de entender. Então, se a gente diz que o intestino é o segundo cérebro, se tudo que você usa aqui é produzido e metabolizado no estômago, no intestino, se isso aqui não estiver funcionando, isso aqui não vai funcionar. Então, qualquer pessoa, qualquer mulher que o intestino não está funcionando bem, ela vai ficar irritada, nervosa, ansiosa, enfesada. Então, se o intestino de uma criança não está funcionando bem, não vai conseguir produzir neurohormônios, neuroreceptores, para modular o comportamento daquela criança. Por isso que é tão importante explicar para a população. Então, esse dia de conscientização do autismo, é muito importante que os pais e as mães entendam que nós somos o que nós comemos. Metabolizamos ou não, que dependemos de enzimas, de metabolismo, e que vai alterar o comportamento das pessoas. Então, é muito importante que eles entendam que aqui existem alimentos que te causam bem e existem alimentos que causam inflamação. Então, essas crianças neurotípicas, elas são mais sensíveis e são mais intolerantes e passam por mais processos que vão dificultar esse metabolismo. Doutor, é sempre bom reforçar, o senhor falando aí sobre a questão de alimentação. Em todos os programas, seja ele qual for entrevistado aqui, a gente fala sobre a importância da qualidade de vida, que cada dia mais a gente está perdendo, a gente está consumindo mais industrializados, a gente está fazendo muito menos exercício físico, mais tempo nas redes sociais, e isso realmente a gente precisa repensar, porque seja o autismo, problemas de coração, rim, pulmão, seja lá o que for, se a gente também não trabalhar essas questões, a gente não tem qualidade de vida. Eu vou para um breve intervalo e já a gente volta, mas fiquem conosco. Estamos de volta com o Saúde Ativa após um breve intervalo e hoje recebemos o médico Dr. Marcelo Bonanza. Estamos falando sobre autismo. Mas se você perdeu o primeiro bloco, não tem problema algum. Vai lá no nosso canal do YouTube, coloca Câmara Municipal de Aracaju e você pode assistir a reprise. Doutor, a gente estava falando sobre os aumentos de casos, mas há uma pergunta. Há a possibilidade que se em uma família a gente tem um caso de autismo, maior seria a incidência de ter outros casos do que uma família que ainda não tem?
Bom, isso seria um alarde, às vezes a população fica com mais medo ainda, né? Falando em estatística, se você for falar que aquela causa daquela criança no autismo foi genético, então hoje o autismo também é genético. Então o autismo não é só genético, ok? Então 26% hoje, estatisticamente falando, tem causa genética. Então se aquela criança tiver um autismo tipo genético, então é interessante que a família que queira, né, programar um novo filho, uma nova filha, passe por um geneticista e faça uma investigação, se vê se há uma compatibilidade, uma incompatibilidade. Tem diversas variáveis que pode alterar e pode aumentar o risco ou minimizar o risco. É claro que hoje tem tratamentos que falam, você consegue minimizar 11% numa pré-concepção, onde uma orientação de alimentação, de alterações de antibióticos, de remédios, de uma série de contextos de estresse, de modulação, vai diminuir o risco para um gatilho em uma alteração. Então, falando estatisticamente, sim. Mas para que as pessoas não tenham medo de ter filhos, sim, porque o filho é uma bênção, certo? É uma alegria na vida do casal, na vida da família, da procriação, de tudo que você constrói e você quer. Então não precisamos ter medo de ter filhos autistas, né? Mesmo porque o filho é sempre uma bênção. Sim. O que a gente precisa é lutar pelos direitos dessas crianças, amar e entender que talvez esse mundo não esteja preparado para receber essas crianças e nós precisamos preparar esse mundo, respeitar os direitos que elas têm e entender que eles são neurodivergentes. E os sintomas que eles estão apresentando são sintomas que precisam ser interpretados. Entender que o olhar, a dimensão, como ele vê o mundo, como ele reage, precisa ser adaptado às terapias e todo esse contexto. E não termos medo de termos filhos autistas, né? Afinal de contas, eles são fascinantes, são mentes brilhantes, são crianças, né, cristais, né, crianças amorosas, entende? E pode se desenvolver com todas as suas capacidades. Então, a gente costuma dizer que diagnóstico não é destino. Não. Você não pode rotular uma pessoa ou dizer que você vai ter um filho autista, que você não vai engravidar porque você pode ter outro filho autista. E qual o problema? Então, você tem uma criança com síndrome de Down, você vai deixar de engravidar porque com medo de você ter outra criança? Então, as crianças com síndrome de Down são crianças brilhantes, são crianças amáveis, né? Então, nós não podemos ter medo de gerar outro filho por qualquer outra situação. E ainda mais que o autismo não é uma doença, não é? Então, ele precisa, sim, de um olhar especial, de mais amor, de mais entendimento, de mais direitos, para que a gente possa conseguir fazer com que essa criança desenvolva toda a sua capacidade. Doutor, eu imagino que o tratamento do autista seja dependendo da situação e da necessidade de cada um. Mas o senhor também é homeopata. E, pela nossa conversa anterior, a homeopatia também ajuda aí, né, no tratamento de alguns sintomas. Explica um pouquinho pra gente. Bom, a homeopatia... Primeiro vamos falar para quem nos assiste o que é homeopatia, doutor. A homeopatia é uma especialidade médica, né, que é o segundo princípio da lei hipocrática, né, do Hipócrates, o criador, do pai da medicina, que tem o princípio dos alopáticos, o princípio dos contrários e o princípio dos semelhantes. Semelhante cura semelhante, é o princípio da similitude. Então, o homeopata encontra na repertorização dos sintomas que aquela pessoa apresenta, seja ele uma agitação, uma insônia, um intestino constipado, obstipado, diarreia, dores inespecíficas que eles não conseguem expressar, ausência de fala, ausência de comunicação, ou manias, tiques, estereotipias, hiperfocos, diversos sintomas que aquela criança pode apresentar, o médico homeopata consegue repertorizar, encontrar no reino do medicamento, mineral, vegetal, animal, um medicamento que, quando utilizado em uma pessoa que não tem aquele sintoma, pode provocar e trataria o sintoma de quem tem. Então, o curare na medicina homeopata significa tratar. A cura vem de tratar. A cura não é milagre. A cura é aquilo que você trata, que você corrige o sintoma, é o remédio de cura.
Então, o remédio de cura trata aquele sintoma que a criança apresenta. Então, a homeopatia é um recurso que nós temos que pode ajudar muito aquela criança que está batendo cabeça, que está agressiva, que está raivosa, que está com cólera e fúria, censura, que não lida com frustração, uma criança que não consegue parar para aprender, para concentrar. Então, existem medicamentos na homeopatia, matéria médica, que provoca a correção desses sintomas, do princípio da similitude. Semelhante cura semelhante. E a criança melhora muito para que você consiga, porque uma criança agitada, o terapeuta não consegue, o psicoterapeuta não consegue, o psicopedagogo não consegue, o pedagogo não consegue ensinar, porque ele não para quieto e ele está agitado. Sim. Até que se entenda por que aquela criança está hiperagitada, com hiperfoco, e ele está com um déficit de atenção ou hiperatividade, a homeopatia pode ajudar a tratar aquele sintoma até que a gente descubra qual é o fator que está causando aquele sintoma. E isso melhora o sintoma da criança para que o terapeuta consiga trabalhar. Doutor Marcelo, vamos dar uma pausa agora para a gente assistir um vídeo do Ministério da Saúde. A adolescência é um período de descobertas. Faz parte do momento o desejo por experimentar coisas novas. Justamente por isso, os jovens se tornam tão vulneráveis, principalmente porque o cigarro está presente em grande parte dos eventos sociais. Confira agora estas 5 dicas do Ministério da Saúde para prevenir o tabagismo na adolescência. Saúde Brasil apresenta 5 dicas para conscientizar os jovens sobre os riscos do cigarro. Os jovens são muito vulneráveis às mudanças do mundo e querem mais experimentar. Mas quando o assunto é cigarro, não vale a pena. Vamos às 5 dicas? Dica 1. A maioria dos fumantes começa na adolescência. Portanto, converse com o jovem o quanto antes, pois o melhor é evitar o primeiro cigarro. Dica 2. Se o jovem já fuma, descubra os motivos e trabalhe formas de apoiá-lo a parar de fumar. Geralmente, os adolescentes começam por curiosidade e recreação, influenciados por amigos e ídolos. Dica 3. Assim como os adultos, os adolescentes também recorrem aos cigarros quando passam por situações desagradáveis. Nessas horas, o apoio familiar é ainda mais importante. Dica 4. Locais que lembram o cigarro são gatilhos que devem ser evitados. Troque bares, baladas e até festinhas de amigos fumantes por momentos de atividade física, por exemplo. Dica 5. Não deixe o adolescente cair em modismos. Uma sessão de narguile pode ser o mesmo que fumar mais de 100 cigarros. E os cigarros eletrônicos também causam dependência e fazem muito mal à saúde. Lembre-se, os jovens não precisam do cigarro para se sentirem bem. Para saber mais, acesse o site www.gov.br/saúde/Saúde Brasil. Muito importante, esclarecedor, né, doutor Marcelo? Porque o cigarro realmente traz sérios danos. Mas vamos voltar ao nosso assunto. Doutor, a gente pode falar que o diagnóstico precoce, de que os pais passem a observar mais seus filhos, a gente já teve vários especialistas aqui, é incrível porque muitos pediatras, enfim, que tratam alguns problemas na criança, muitas vezes os pais não enxergam, acham que a criança está fazendo birra, que a criança não está falando porque é preguiçosa. Então, é importante a gente falar para os pais, né, de verificar precocemente, seja lá qual for o problema, tanto o autismo quanto outros, para que o tratamento também seja mais eficiente. Seria isso? Então, o tratamento precoce vai ajudar uma série de fatores. Principalmente você não perder as podas neurais, o tempo de evolução que aquela criança levaria dentro do seu desenvolvimento neurológico. E é muito difícil, porque nem todo mundo aceita a sugestão, ou quando o pedagogo, os professores, às vezes são os primeiros a falar. A família nota que aquela criança tem uma curva atípica, um comportamento que está diferente, está distinto. Mas isso leva a um luto, porque nem todo pai quer aceitar, olha, seu filho pode estar ou ter autismo. Como assim?
há um luto, um baque muito grande. E às vezes até a gente mesmo, como médico, para dar o diagnóstico, é um impacto. A gente já teve vários pacientes que a gente fala, olha, ele tem um transtorno sensorial, um transtorno comportamental, e existem indícios que a gente precisa fazer um questionário para identificar uma avaliação neuropsíquica, um neuropsicólogo para avaliar o comportamento, para poder entrar com o tratamento correto. Mas muita gente nega, né? Então a primeira coisa é o luto, né? A negação. E isso começa já na família. E hoje os professores, os pedagogos, os assessores, os psicólogos que trabalham nas redes escolares, nas escolas, têm muita dificuldade, porque muitas vezes, com a correria dos pais, trabalhar, pagar conta, imposto, não tem tempo para ficar com seus filhos. Daí coloca, às vezes, na escola o tempo integral, ou às vezes já com reforço, ou com a babá, e não vê os filhos. Às vezes só vai ver o filho à noite ou final de semana, e está todo mundo nessa correria, hoje os encontros, está todo mundo no celular, não olham para os seus filhos. E aí quando um psicólogo, um psicopedagogo chama a atenção que ele está tendo um déficit no aprendizado, ou no comportamento, ou numa situação, é um choque. E aí a primeira coisa é a negação. Muitos não conseguem aceitar. E outros já é o contrário. Às vezes a mãe conhece seu filho e fala, olha, tem alguma coisa aqui que não está no desenvolvimento, eu já tive outros filhos, eu sou mãe de primeira viagem, mas tem alguma coisa que está atípica, tem alguma coisa que o comportamento não está batendo, ou fala para a família, e geralmente às vezes as matriarcas, né, ou as sogras, ou fala que nada, ou teu marido também é assim, só falou com 3 anos, 4 anos. A gente falou, ele tinha um déficit daí de linguagem, um déficit, já devia ter sido tratado, né? Então assim, na realidade, claro que cada criança tem seu marco regulatório. Uns às vezes pode apresentar um atraso, um comportamento, uma alteração no aprendizado, mas é um transtorno. Ele tem um atraso na fala, mas o pai demorou de falar. Ok, tem uma característica de atraso na fala. Se ele começar a apresentar um marco regulatório de déficit de comportamento, ou estereotipia, ou rodar, girar rodas, ou enfileirar brinquedos, andar na ponta do pé, já temos aí 3 sintomas. Se ele começar a apresentar, você ensina, ele não aprende, brincadeira funcional, não sabe brincar, já temos mais um. Daí ele não consegue falar, você já tem uma outra, não consegue comunicar, ou não tem filtro, ou ele fala, mas ele não interage, ele não socializa, ou ele não aceita a aproximação, ou ele tem timidez excessiva, não quer participar do meio de público. Você já começa a ter 8 sintomas. Está na hora de levar para um profissional habilitado para poder dar o diagnóstico, né? E quanto antes entrar com terapias, com fonoaudiólogo, com terapia sensorial, terapia ABA, terapia comportamental, ocupacional, musicoterapia, mais ele vai ter integração, mais ele vai ter interação. E descobrir. O médico tem a habilidade de pesquisar, será que o funcionamento está alterado? Alterações de marcadores de inflamação, de enolase, de fatores de que está mostrando que aquela criança tem algum processo de intolerância alimentar, alterações mitocondriais, alterações diversas que pode estar mostrando que ele tem uma limitação e pode ser corrigido. E ajudar a melhorar e avançar. Que ele vai ser, geralmente as pessoas falam, mas o autismo, ele vai mudar? Se ele receber um diagnóstico de autismo, ele vai ser um neurodivergente, um autista, mas ele pode desenvolver. Sim. Não quer dizer que ele vai ficar limitado, entende? Então, quanto antes, quanto melhor, né, entrar com as terapias de forma precoce, mais você vai ter avanços e ganhos e não ter atraso no desenvolvimento dessa criança. Falar em desenvolvimento, doutor, é necessário que uma criança autista frequente uma escola especial? Isso vai depender do grau do autismo dela? Não seria? O ideal é que ela interaja com crianças que não têm o autismo? Isso é uma questão de muitas dúvidas e processos, porque muitos educadores acham que a criança que tem uma limitação, um déficit intelectual na linguagem ou no aprendizado, ou tem um agravamento de comportamento, ele não deveria estar numa escola regular, e sim uma clínica de terapia ou um centro educacional com terapeutas, né? Mas existem os graus. Então, é interessante que uma criança de um nível de suporte 1 ou nível de suporte 2, que não é agressiva, que não tem surtos psicóticos, comportamentais, ela esteja em uma inclusão.
Então é importante que a escola tenha assessores psicopedagógicos, assessores de AT, terapeutas, para que essa criança não seja excluída e que ela consiga acompanhar, até que seja uma prova, uma questão adaptada ou não, para ele se sentir incluído. Existem os níveis de complicação que requer um centro terapêutico, uma clínica escola, né, uma clínica que consiga ter essa abordagem multidisciplinar, nutricionistas, terapeutas, fono, terapia ocupacional, médico, psicólogos, todo o suporte para que essa criança seja vista da forma que ela precisa, com todas as suas, né, neurotipias e que precisam uma demanda especial. Então, hoje, nos Estados Unidos, já tem as clínicas, né, as clínicas terapêuticas, então as escolas clínicas que fazem essa abordagem, que é uma tendência mundial, né? Em breve, eu acho que aqui em Aracaju também deve ter isso, e isso é muito importante, né? Se já não tem, né? Lógico, né? Mas que tem essa visão, né? Então, hoje já existe escolas que preparam a criança para uma academia do autismo, para identificar qual a especificidade, a inteligência artificial que aquela pessoa tem, para trabalhar mais aquilo para que ele seja funcional, para que ele consiga atingir independência e que ele não se sinta limitado com as outras propriedades que ele não tenha, entende? Então hoje isso já é uma tendência mundial e que espero que isso chegue em breve aqui no Brasil e em Sergipe e Aracaju. Esperamos, doutor. Só para esclarecer, né, fica um pouco redundante, mas aí quem nos assiste a gente gosta de deixar tudo bem claro. O diagnóstico, então, ele é baseado em comportamentos onde vai se fazer uma análise, né? Não é um exame, não é uma ressonância, um exame de sangue, não, é através de comportamento em que vocês juntam e daria o diagnóstico, é isso? Tanto o neuropediatra, quanto o psiquiatra, quanto o médico clínico, com essa visão, né? O psicólogo também, o neuropsicólogo, pode fazer a avaliação clínica e tem questionários apropriados para essas áreas sensoriais, cognitivas, intelectuais e fisiológica, a parte da saúde. Então, como funciona a situação dos organismos, dos sistemas, vão estar atrelados a esses processos. A soma desses diagnósticos, ele vai te dar uma visão de qual nível. Hoje tem um questionário que as pessoas podem acessar no Google, ATEC, A-T-E-C, que é um questionário para avaliar essa nota de classificação de 0 a 100, de qual o fator, qual a área que ele tem mais sensibilidade e conseguir ajudar para que aquela pessoa que ainda não foi a um profissional habilitado que conheça, possa pesquisar. E tem um site que é TACA-NOW, Now é W no final, TACA, N-O-W, que hoje reporta todos os avanços e evidências científicas no mundo. Então tem lá para colocar qual é a língua, o idioma que a pessoa vai identificar, e ele vai poder acompanhar isso aí, inclusive esse questionário. Doutor, uma pergunta que todos devem estar se fazendo em casa, a cura? A cura é interessante porque o autismo não é considerado doença. Então, se ele não é doença, não existe cura. Mas sempre pode melhorar. Então, seja qual for o nível de suporte, 1, 2, 3, leve, moderado, ou grave, ou clássico, ele tem sintomas. E esses sintomas é o objetivo do tratamento. Então, a gente objetiva melhorar o sintoma que esteja impedindo aquela pessoa de desenvolver, seja na questão sensorial, cognitiva, social, de interação, de aprendizado ou intelectual, sempre pode melhorar. Então, não é que nós somos positivistas, mas é que hoje a evidência científica demonstra que você pode, como investigar, quais são os exames que pode avaliar, o que pode estar agravando o comportamento daquela pessoa e por que aquilo agrava e corrigir. Então, hoje a medicina participa do tratamento, assim como os terapeutas, os psicólogos, os nutricionistas, os educadores físicos, de uma nova roupagem, assim como a microfisioterapia, os tratamentos que estão vindo hoje de suporte, as constelações. Então, todos esses processos de liberação emocional, então, tudo isso vem a somar, como as tecnologia de estimulação magnética transcraniana, a tecnologia de neurofeedback. Então, tudo isso soma e pode ajudar as pessoas ao desenvolvimento. Doutor, para encerrar, ficaria horas ainda batendo papo, esclarecendo dúvidas, mas
Fala com o papai e a mamãe que está em casa, que tem um filho autista, que acabou de receber o diagnóstico, acalma o coração deles. Bom, eu sei que é difícil para quem está suspeita que seu filho pode estar, né, no transtorno do espectro autista ou acabou de receber o diagnóstico, é que o autismo não é uma doença e não é o mal do mundo. O autismo é uma condição neuropsíquica, que uma pessoa vai estar numa condição neurodivergente e que precisa de um olhar muito especial, com muito mais amor. E você pergunta o que aquela criança está chamando atenção para você, o que ela veio de fazer de transformação para aquela família. Quais são os conflitos que aquela família está vivendo, que está impactando dentro daquele miasma, dentro daquele campo energético, morfológico, familiar, que está chamando para mais amor, para mais atenção, para mais vida, para mais hábitos saudáveis, para espiritualidade, para acessar o divino criador, né? Para acessar uma alimentação mais saudável, para todos nós, né? Independente de sermos neurodivergentes ou não, neurotípicos ou atípicos, todos nós precisaríamos olhar para isso. Então, acho que olhe para seu filho e veja que você recebeu uma bênção de Deus, né? E independente do diagnóstico, né, não pode rotular uma pessoa, né? Diagnóstico não é destino. Então olhe com mais amor e entrega mais. Tenha mais paciência, ao invés de se irritar, ficar nervoso e gritar e querer bater aquela criança porque não está compreendendo, porque não está aprendendo, né? Olha, o que é aquela criança? O corpo fala, o corpo tenta te dizer o que está acontecendo. Então, pare e olhe o que ela está precisando. E entregue mais amor, mais compreensão, mais paixão, né? Mais paciência e esperança. Muito obrigada, doutor. Foi muito esclarecedor. Muito obrigado. Em breve, Saúde Ativa estará de volta com mais informações sobre saúde e qualidade de vida. Eu aguardo todos vocês. Até lá.